nossas vidas. Que não venha, Senhor Jesus, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E eu creio, Senhor, que nesta manhã o Senhor já colocou uma palavra no coração deles, Senhor, para que seja direcionada às nossas vidas. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o céu do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Senhor, povo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Abra a Bíblia comigo. João 19. João 19, versículo 28. Domingo de Páscoa, né? Vamos falar de Jesus, vamos falar de Bíblia. Quero trazer para vocês uma verdade profunda aqui que está nesse texto de João 19. Acharam aí João 19? Amém. Vamos lá, mais um pouquinho. João capítulo 19. Eu vou ler essa aqui na NVI, depois a gente vai acompanhar uma que está no meu celular, cada revista atualizada. Beleza? Só esse é o primeiro texto. Achou aí, minha irmã? Sim. Bora. João 19, 28. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou-se a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado por Jesus, em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E viu isso, e disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Até aqui. Amém. Pode sentar, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é Páscoa, né? E a Páscoa ela tem alguns significados, né? Pelo menos, vamos falar pelo menos uns 3 aí, ou 4 ou até mais. Para alguns ela tem um significado, para outros não. Mas eu quero trazer para vocês o que nós acreditamos como cristãos e como servos de Deus, o que significa a Páscoa para nós, né? E eu quero aqui passear um pouquinho pela Bíblia Sagrada para trazer mais força. A verdade é que eu quero trazer para aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Eu quero trazer aqui mais peso para você entender de verdade o que foi esse sacrifício de Jesus. A Páscoa, originalmente judaica, né? A Páscoa ela é a cerimônia que os judeus comemoravam o livramento deles lá na terra do Egito. Então você lembra daquela passagem que mandaram passar o sangue por cima das portas, e aquele que tivesse sangue na porta, o anjo da morte não passaria por aquela casa, em vez disso ele passaria por cima. E Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. É a bênção judaica, isso é a Páscoa. A Páscoa judaica que os judeus comemoravam. Baixa um pouquinho para mim, por favor. E essa Páscoa originalmente judaica, ela foi percorrida pela Bíblia, tinha alguns significados. Porém, a partir de Jesus, os significados mudam. Assim como o significado da Páscoa, o significado de muitas outras coisas mudam. Inclusive de como nós somos salvos e como nós entramos na fé como povo de Deus. E assim como Jesus, como a Páscoa judaica, ela tem um novo significado depois do Novo Testamento, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, a Páscoa, é o que nós comemoramos hoje em dia. E tem um terceiro significado, que é o chocolate e coelho da Páscoa. Isso é bem famoso, né? Na verdade, meio que se mistura hoje, o dia de hoje é dia de comer chocolate, hoje de Páscoa, e ainda se lembra um pouquinho de Jesus. E eu estava pensando essa semana, enquanto eu preparava essa palavra, e no Brasil, ainda nós temos acesso a falar de Jesus com as pessoas, porque as pessoas ainda lembram de Jesus em dias como hoje. Lembram vagamente, mas ainda lembram. Ainda tem um sentimento, ainda tem uma lembrança. Nossa, Jesus ressuscitou. Hoje de manhã eu acordei com
fogos, o pessoal está soltando fogos, porque eles lembram, Jesus ressuscitou hoje. Então o Brasil ainda comemora isso. Porém, tem um significado que caminha do lado, que é o significado comercial, da comemoração, do ovo da Páscoa e tudo mais. Mas nós nunca esquecemos que nesse dia Jesus ressuscitou. Nesse dia Jesus venceu a morte. E Ele nos entregou uma grande verdade profunda que eu quero falar com vocês aqui. Eu quero falar de Bíblia. Vocês têm acesso à Bíblia aí, todo mundo tem acesso à Bíblia. E sempre que eu prego isso, eu gosto de falar isso para esclarecer a nossa mente, e muitas pessoas aqui não ouviram isso. Mas a nossa Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamento, certo? Quando nós falamos de Antigo Testamento, nós estamos falando de livros que foram escritos antes de Jesus encarnar na terra. Antes de Jesus nascer do ventre da Virgem Maria, o Antigo Testamento era escrito. Não antes de Jesus existir, porque Jesus na fé cristã ele é Deus, e se ele é Deus ele é eterno, ele sempre existiu. Mas Jesus ele encarna, ele vem em carne através ali de Maria e ele nasce, e a partir daí começa a relatar na nossa vida o Novo Testamento. Mas antes disso, é antes. Antes, o Antigo Testamento ele traz alguns textos que são profecias do que aquilo que haveria de acontecer. Profecias que antes mesmo de Jesus nascer, ele já falava por onde ele ia passar, o que ele iria fazer e os novos significados que a fé iria tomar. Enquanto aquele povo judeu ele cria numa Páscoa, no passar por cima, era ministrado que um dia teria outro significado. Era ministrado que um dia veria um Senhor e uma nova aliança. Isso é profetizado no Antigo Testamento. E eu quero destacar aqui para vocês que o texto que eu li de João 19, ele fala que quando o soldado perfura Jesus, logo do lado de Jesus sai sangue e água. Vamos explicar isso aqui. Segundo a tradição, nós não temos como provar que isso é verdade, mas segundo a tradição, esse homem que fura ao lado de Jesus, ele é conhecido como São Longuinho. Eu já ouvi falar. Quando você perde alguma coisa, você fala São Longuinho, você vai achar um 3 por 1, não é assim? Então, esse São Longuinho na tradição católica, ele é esse soldado que perfurou o lado de Jesus. Vou explicando só para vocês entenderem, viu? Isso aqui nós estamos falando de tradição, não de palavra de Deus. E esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas segundo a tradição ele é esse São Longuinho. E a história conta que quando ele perfurou o lado de Jesus, saiu sangue e água. E isso sim é verdade, está relatado no texto. E o que isso quer dizer? Sangue e água são símbolos da aliança, são símbolos da aliança há muito tempo. Desde o Antigo Testamento são símbolos de purificação, são símbolos de quando você estava sujo, você se lavava, e o sangue do animal purificava dos pecados. E a Bíblia vem sempre relacionando o sangue e a água com elementos de purificação, elementos de nos deixar limpos. E quando Jesus morre na cruz, mais do que provar que de verdade ele já estava morto, o sangue e a água trazem uma verdade profunda, que é a verdade que mostra as duas alianças que eu quero falar aqui, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, eu vou ler um texto aqui, vou abrir comigo, mas eu já vou ler para não tomarmos tempo. Daniel 9, 24, ele fala sobre o texto das 70 semanas. Ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Depois você lê com calma esse texto em casa, mas em outras palavras Deus está dizendo assim: o meu trato com os judeus acaba em 70 semanas. O meu trato, a minha aliança com Israel acaba em 70 semanas de anos, 490 anos. E o texto vai lhe dar a data de início dessa contagem. Ou seja, Deus está falando para o povo: ó, vocês que são o meu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, a minha aliança com vocês tem uma data de validade. Essa aliança vai caducar, essa aliança vai vencer, essa aliança vai acabar. E Deus entrega essa visão para Daniel, e o próprio Daniel não entende. É tão difícil entender que o próprio Daniel ele não entende. Ele fala: não entende, me explica. E o anjo começa a explicar semana por semana o que iria acontecer para Daniel. E ele fala: em 490 anos a aliança com os judeus vai se acabar, em outras palavras. E esse tempo ele acaba precisamente, a última semana começa precisamente com o nascimento de Jesus. E a profecia aqui contempla que precisa ungir o Santo dos Santos. Nós sabemos que o Messias ungido é Jesus. E essa profecia ela acaba precisamente no nascimento de Jesus, mostrando que o tempo da aliança apenas com os judeus estava se acabando.
E quando eu falo de aliança somente com os judeus, eu estou falando de uma aliança de sangue, uma aliança de uma linhagem sanguínea. Ou seja, quem é povo de Deus é o povo de Abraão, é o povo de Moisés, é o povo lá do início. Esse é o povo de Deus, é o povo que tem o sangue puro, o sangue judaico. Esse é o povo de Deus. Mas Deus está falando, essa aliança vai acabar. E essa aliança não será somente com vocês, mas com todos os povos. Isso não era surpresa para os judeus. Quando Deus chama Abraão, Ele fala para Abraão: sai da sua casa, vai para um lugar que eu te mostrarei, e de ti eu farei bendita todas as famílias da terra. Não é isso que Deus disse? Ou seja, Deus já tinha falado para Abraão que não ficaria só na família dele, não ficaria só com o povo de Israel, mas seriam benditas todas as famílias da terra. Só que eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender porque eles acreditavam que a salvação era somente para eles. Eles achavam que a salvação era somente para eles. Mas Deus fala: a aliança vai se acabar. A aliança vai ter um fim. E tem um texto também no Antigo Testamento. Lembra quando eu falo no Antigo Testamento, estou falando de uma profecia. Jeremias 31:31. Anota aí para vocês lerem em casa com calma. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a primeira aliança que fiz com seus pais, no dia que te tomei pela mão da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desgostado, mas diz assim o Senhor: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor, imprimirei na mente e no coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mais uma profecia no Antigo Testamento que fala: vai ter uma nova aliança. Vai ter, isso vai acontecer. E quando Jesus nasce, na verdade, se você abrir sua Bíblia bem na metade aí, você vai ver que tem uma página em branco. Algumas Bíblias têm 4 páginas em branco, que é exatamente a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, que tem uma diferença de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Então tem 4 páginas em branco ali. Mas na vida real, o Novo Testamento na verdade não começa quando Jesus nasce. O Novo Testamento começa quando Jesus morre. Porque o texto de Hebreus fala que para que um testamento seja válido, é necessário que o testador morre. Meu pai pode escrever um testamento para mim, deixando os bens dele para mim. Deixando os bens, a filha, deixando tudo. Mas isso só vai valer quando ele morrer. Porque ele pode escrever o testamento lá, mas se ele está vivo, esse testamento não tem validade, não tem força, porque ele está vivo aqui ainda. Ou seja, o testamento ele só é validado com a morte de um testador. E o Novo Testamento também é assim. O Novo Testamento é um testamento, é uma aliança. E ela só é válida a partir da morte do testador que escreveu ele. E por isso que esse momento que eu li esse texto aqui é muito importante, porque o momento que é perfurado o lado de Jesus, é comprovado que ele morreu. E se é comprovado que ele morreu, significa que a partir daquele momento a nova aliança está valendo. Significa que a partir daquele momento, no momento que sai sangue e água, o que Deus está falando para nós é o seguinte: agora não é mais apenas pelo sangue, mas também pela água. E quem lembra qual é o símbolo do cristianismo? Quem lembra quando você levanta a mão, o que nós fazemos? Aqui nós somos o quê? Nós somos batizados. Porque nós somos batizados nas águas, porque é através das águas que vem a nova aliança. Jesus ele diz: quem crer em mim e for batizado será salvo. Então não é mais apenas pelo sangue, mas é através da água. Através da água o povo de Deus é povo de Deus. Através da água o povo de Deus é purificado. É por isso que do lado de Jesus sai sangue e água. E como na palavra de Deus nada é em vão, nada é por acaso, cada texto, cada palavra é milimetricamente pensado pelo próprio Deus. Existem verdades profundas que nós muitas vezes não conseguimos nem entender. Mas como eu preguei aqui quarta-feira, eu falei: quando os nossos olhos se abrem, nós enxergamos a beleza do texto. E Jesus ele morre na cruz. Se você ler esse capítulo 19 inteiro, o Pilatos, que é o imperador romano lá, ele nem queria crucificar Jesus. O pessoal estava falando: crucifica ele. Ele falou: eu não estou vendo nele pecado nenhum, eu não estou vendo nele maldade. O que esse homem fez? O pessoal crucifica ele, crucifica, e pressionando, até que ele falou: lavo minhas mãos, vocês vão decidir. Vocês vão decidir entre Jesus e Barrabás. O que o povo decide? Crucificar Jesus. Trazendo para os textos de hoje, trazendo para os dias de hoje, quantas e quantas vezes nós não escolhemos o ladrão em vez de Jesus? Quantas e quantas vezes nós substituímos e colocamos Jesus como morto e aquele que é errado como vivo? Quantas vezes nós fazemos isso?
Mas o povo decidiu matar a Jesus. E Jesus, ele morre naquela cruz. E ele morre quieto. Ele morre calado. E também por uma profecia do Antigo Testamento, Isaías escreve: como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. E para trazer mais peso ainda, mais verdade para vocês entenderem como que é o negócio, a Páscoa judaica, ela era feita através de um cordeiro sem defeito, que eles iam ali, matavam, preparavam lá do jeito certo e comemoravam. Tem várias passagens, eu vou ler uma aqui, Êxodo 12:46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, na sua carne não o levareis para fora da casa, nem lhes quebreis osso algum. Números 9:12. Dela nada deixarão até amanhã, dela não quebrarão nem o osso. Todo o estatuto da Páscoa o celebrarão. Mas no texto, Salmos: persevera-lhe todos os ossos, e nenhum deles será quebrado. Ou seja, a profecia dizia que nem o osso dele seria quebrado, nem o osso do cordeiro será quebrado. E se você ainda tiver dúvida se esse cordeiro é realmente Jesus, ou ele está falando apenas de um animalzinho, João Batista, as crianças cantaram aqui: estou preparando o caminho, endireitando as veredas. João Batista, o primo de Jesus, aquele que preparou o caminho, quando ele levanta os olhos e vê a Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E se Jesus é o Cordeiro, é ele que precisaria morrer, e nem o osso dele poderia ser quebrado. Mas era costume do pessoal quebrar o osso para acelerar a morte daqueles que eram crucificados, para não ficar muito tempo. Mas eles quebram o osso de um, quebram o osso do outro, mas quando eles olham para Jesus, eles falam: ele já morreu, não precisa. Mas não simplesmente, mas simplesmente porque Deus não permitiu, porque Deus falou que nem o osso dele seria quebrado. Em vez disso, o soldado perfura ele com uma lança, e do lado de Jesus sai sangue e água, trazendo para nós a verdade da nova aliança, de que é agora o povo de Deus. Então hoje nós não comemoramos mais a Páscoa passando sangue na porta, nós não comemoramos mais a Páscoa assando um cordeiro, nós comemoramos a Páscoa lembrando que Jesus é o cordeiro, e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós comemoramos a Páscoa não somente no dia de hoje, mas toda vez que nós tomamos a ceia, nós lembramos da morte, do sacrifício de Jesus, e nós lembramos da Páscoa, nós lembramos da ressurreição de Jesus. E por que a ressurreição é muito importante? Porque Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. Ou seja, a nossa fé parte do ponto que Jesus, ele ressuscitou. Isso faz ele diferente de todos os outros, porque todos morreram, mas só ele ressuscitou. Só ele foi visto depois de ressuscitado por 500 pessoas. Só ele foi visto por mulheres como Maria Madalena, e essas mulheres, numa época em que o testemunho de uma mulher não valia de nada, as pessoas não escutavam mulheres, não tinha crédito. O testemunho de Jesus aparece para uma mulher, que é para ficar nenhuma dúvida que se eles acreditarem porque é verdade. Aleluia. Porque ela viu ele. Glória. Ela viu Jesus ressuscitado. E Jesus aparece para muitas e muitas pessoas. E essa é a base da nossa fé. Jesus ressuscitado, essa é a Páscoa. Mas a grande verdade, o negócio vai ficando cada vez mais profundo, é que tudo isso é olhado com carinho pelo próprio Deus e desenhado pelo próprio Deus. É uma história escrita por Deus, e cada detalhe aqui faz sentido. E quando ele fala do sangue e da água, ele fala que a partir desse momento nasce uma coisa que hoje nós chamamos de igreja. A igreja, ela nasce na cruz. A igreja nasce do lado de Jesus. A igreja nasce no momento que Jesus morre, porque a igreja ela é formada por todos os povos, tribos e línguas. É através do sangue e através da água. Então não importa se você é africano, judeu, israelita, americano, a partir do momento que você passa pelas águas, você é povo de Deus. E é por isso que é tão importante o batismo. É por isso que não dá para você ser cristão sem ser batizado, porque é através da água, é através do batismo. Através do batismo nós entramos na fé. Através das águas nós fazemos parte da nova aliança. E através das águas nós somos salvos. Porque Jesus falou isso: quem crê em mim e for batizado será salvo. E essa decisão, ela precisa estar no nosso coração. Eu vou dar um exemplo aqui. O evangelista Filipe, o texto de Atos capítulo 8.
O evangelista Filipe, ele está pregando para um homem. Na verdade, ele está passando por um lugar e o homem está lendo um texto de Isaías. E ele pergunta para esse homem: você entende o que você está lendo? Ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explica? No dia de hoje ele seria bruto, né? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Mas Filipe fala: eu vou te explicar. E Filipe começa a explicar para ele a partir de Isaías e apresenta Jesus. E fala: ó, se você crê em Jesus, você será salvo. E ainda mais, se você precisa se batizar. E aí o homem fala assim: ó, aqui tem água, o que impede de ser batizado? E ele fala: nada, seja batizado em nome de Jesus. E aquele homem é salvo porque ele é batizado. Várias pessoas, elas são salvas, transformadas e elas são batizadas. O apóstolo Paulo e todos aqueles que conhecem a fé. O apóstolo Pedro, ele prega em Atos 2, e 3.000 pessoas reconhecem a Jesus e elas são o quê? Batizadas. O tempo todo nós precisamos passar pelas águas. Nós precisamos ser mergulhados nas águas. É isso que significa batismo, mergulhar. Então, através da água nós fazemos parte da aliança de Deus. E eu falei aqui que através da água e do lado de Jesus saiu a igreja e nasceu a igreja. A partir desse momento a Bíblia começa a falar de igreja, começa a falar do povo de Deus, começa a falar da igreja se reunindo, porque na cruz nasce a igreja. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Jesus, o homem perfeito, certo? Jesus é o homem perfeito. Tem um texto do Novo Testamento, também não lembro de cabeça, se vocês acharem para mim, colocam, que fala que Jesus ele é o segundo Adão. E nós olhamos para Gênesis capítulo 1, 2, e Deus ele cria um homem, e esse homem ele é chamado de Adão, e esse homem ele é também perfeito. Jesus cria um homem perfeito. Deus cria um homem perfeito, um homem sem pecado. Estou falando aqui antes da queda, viu? Antes da fruta, antes da maçã, lá antes. Jesus um homem perfeito, Adão um homem perfeito. Jesus morre, Jesus entra ali, Jesus morre, ou como a Bíblia gosta de falar, Jesus dorme. Jesus entra no sono profundo e ele morre. Deus pega Adão, um homem perfeito, e coloca ele num sono profundo. Adão dorme. E depois que Adão, o homem perfeito, dormiu, depois que Jesus, o homem perfeito, morreu, do lado, da lateral, da costela, é tirado, é perfurado de Jesus e sai sangue e água. Do lado de Adão, o homem perfeito dormindo, ele tira e faz uma mulher, uma esposa. Ele tira de Adão uma esposa. No Novo Testamento nós somos chamados de noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo ela é tirada do lado de Jesus. A noiva de Cristo ela é tirada do lado de Jesus para andar do lado e através da água. E esses paralelos eles não são apenas coincidências. Deus ele desenhou tudo isso. Deus ele colocou tudo isso e fala que toda a Escritura está aí para nós entendermos o que é a nossa fé. E ele fala que Jesus é o segundo Adão, o segundo Adão que morre na cruz, mas ele ressurge ao terceiro dia e ele traz para nós a justiça eterna, que é o texto que eu li de Daniel 2. Fala que em 490 anos ele trará a justiça eterna, ele vai dar fim aos pecados. A partir de Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais o poder de nos aprisionar como nós éramos aprisionados e não conseguíamos sair. A partir de Jesus ele nos dá uma escapatória. Ele fala: olhe para mim, olhe para Jesus e você será livre do pecado. Porque a verdadeira liberdade não está em nós fazermos o que queremos, mas está em nós conseguirmos decidir se vamos fazer ou não. Está em nós conseguirmos decidir olhar para uma coisa e decidir não fazer. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15:46 é o texto do segundo Adão, o pastor me lembrou aqui. Mas a verdadeira liberdade está nisso, e quando nós estávamos acorrentados no pecado, acorrentados na nossa maldade, acorrentados nos nossos vícios, sem perspectiva de sair, sem conseguir sair, até nós tentávamos, olhávamos, buscávamos, sonhávamos em ser pessoas melhores, sonhávamos em parar de pecar, sonhávamos em parar de enganar os outros, em parar de transgredir as leis de Deus. Nós sonhávamos com isso, mas nós não conseguimos. Nós tentávamos, mas nós não conseguimos. Nós avançávamos, mas parecia que a gente sempre estava longe. Quanto mais a gente caminhava, mais distante era o fim. Quanto mais a gente olhava, mais longe ficava de nós sermos santos, mais longe ficava de nós sermos limpos. Quanto mais a gente avançava, parece que a caminhada ficava mais longa. Mas quando essas
pessoas, quando nós chegamos nesse ponto, nós falamos, eu não vou conseguir, eu preciso de um Salvador. Jesus se apresenta. Aleluia! E esse é o Evangelho para pobres, para aqueles esquecidos pelo mundo, para aqueles que não conseguiriam ser purificados, para aqueles que não conseguiriam ser limpos, para aqueles que não conseguiriam estar em um status da sociedade bom. A história da sociedade, quando eles olharam Jesus, eles viram esperança. Quando nós olhamos para uma mulher doente, a mulher do fluxo de sangue, ela viu Jesus e ela teve esperança. Quando nós olhamos para Zaqueu, um rico que enganava todo mundo, e ele vê Jesus, ele vê esperança. Quando nós vemos o cego Bartimeu na beira da estrada, e ele não vê Jesus, porque ele era cego, mas ele sabe que ele estava ali, ele enxerga a esperança o tempo todo. Quando Pedro está pescando, depois de Jesus morrer, e ele volta a pescar, ele larga o cristianismo, ele não quer ser mais discípulo, e quando Jesus volta e chama ele vê esperança. Aleluia. Quando o apóstolo Tomé não acredita que Jesus é real, não acredita que Jesus ressuscitou, ele olha para as mãos furadas de Jesus e ele enxerga a esperança. Quando o apóstolo Paulo, onde tudo na vida dele era perseguir, matar, prender, onde tudo na vida dele, quando uma luz bate no olho dele, ele fica cego, mas ele enxerga a esperança. E a partir daquele momento que ele enxerga a esperança, ele enxerga a Jesus, esse tipo de pessoa que Jesus quer. A pessoa que se rende, a pessoa que não luta sozinha, porque com as nossas forças nós não conseguiríamos nunca. E essa é a história da Bíblia, a história de um povo que não consegue viver sozinho, a história de um povo que não consegue ser justo sozinho, a história de um povo que tenta e sempre tem uma falha. E Deus, como Ele é perfeito, Ele fala, se você falhar em um, o resto já era, foi tudo. Se você tropeçar em apenas um ponto, toda a lei está perdida. Ou seja, não tem escapatória, nós não conseguimos. Por mais que você ache bom, você olha para aquele pastor corrupto e fala, eu sou melhor que ele, eu não engano ninguém. Aquele pastor que desvia dinheiro, eu sou melhor que ele, porque eu não faço isso. Peguei o pastor lá traindo a esposa, eu sou melhor que ele, porque eu não faço isso. Mas quantos erros você tem também? Quantos pecados você tem também? Romanos 3 fala que ninguém passa ileso pela peneira de Deus, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Todos, Deus libera todo mundo por baixo. E Ele fala, vocês precisam de mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, eu darei descanso. Uma vida sem Jesus, uma vida caminhando com as próprias pernas, é uma vida triste, depressiva, ansiosa, porque você não consegue. Você tenta trazer alegria para os seus dias, mas sem Ele você não consegue. Você pode colocar alegria em várias coisas, no seu trabalho, nos seus carros, no seu emprego, na sua casa, mas quando uma coisa dá errado, tudo volta para a tristeza de novo, porque nada é perfeito nesse mundo. A gente é feliz com um bom salário, amanhã a gente não tem mais esse salário, aí a gente volta a ficar triste de novo. A gente é feliz que a gente comprou um carro bom, esse carro quebra, a gente não quer saber mais de nada, a gente fica triste de novo, porque a gente vive nesse loop. Mas a fé cristã, ela traz uma verdade para nós sermos felizes em pouco e em muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus, o nosso Senhor, Ele morre naquela cruz. Do lado dele sai sangue e água, o símbolo da nova aliança, o símbolo da aliança com todos os povos, tribos e línguas. Um símbolo tão profundo que a gente não entende essas coisas. Mas o apóstolo Pedro, judeu desde nascença, nunca comeu porco na sua vida. Ele acreditava que a salvação era só para ele. Ele acreditava que tudo aquilo era só para ele. Mas no texto de Atos 10 fala que ele sai numa varanda. Na hora do café da manhã ele tem uma visão de um lençol descendo com vários animais, quadrúpedes, vários animais impuros. E Deus fala para ele, Pedro, mata e come. E Pedro fala, jamais. Deus fala para Pedro, mata e come. Pedro fala, jamais. Nunca comi isso na minha vida, não é agora que eu vou comer. E Deus olha para ele e fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O que Deus estava falando para Pedro? Agora, meu amigo, não é mais só com você. Agora a aliança não é só mais com esse povo, mas agora a aliança é para todos os povos, tribos e línguas. E depois de Pedro entender isso, ele prega para um homem chamado Cornélio, o primeiro gentil a se converter. O primeiro homem que não era de Israel a se converter a fé cristã é um homem chamado Cornélio. Esse texto está em Atos 10. E Pedro
Pedro é escolhido para trazer Cornélio à fé. Se você gosta de estudar, se você é estudioso, busca lá as 70 semanas de Daniel. Você vai perceber que ela acaba precisamente na conversão de Cornélio, onde o primeiro gentil é considerado o povo de Deus, onde o primeiro gentil levanta suas mãos e fala: eu creio em Cristo e por isso eu sou o povo de Deus. E a partir daí o resto é história, irmãos. A partir daí o resto é história. É isso que a gente pode falar, o resto é história. Olha a gente aqui, a gente é distante de Israel, distante de Abraão, distante do sangue. Nascendo em São Paulo, nascendo na Paraíba, nascendo em Pernambuco. O que você tem a ver com Abraão? O que você tem a ver com Israel? O que você tem a ver com o tabernáculo? O que você tem a ver com as 12 tribos? O que você tem a ver com Moisés no Egito? O que você tem a ver com isso? Mas a partir da água, todos nós somos considerados filhos de Abraão. Ou seja, não tem mais essa carteirada de o povo de Deus, porque eu sou da linhagem de Abraão. Eu sou só eu que toco porque eu sou levita. Não, meu amigo. A partir de Jesus, todos os povos, tribos e línguas fazem parte dessa aliança. E acreditar nisso é acreditar na Páscoa. Acreditar nisso é acreditar que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então todos esses significados profundos, tudo isso que a gente vai aprofundando cada vez mais, é para trazer o peso da realidade do que foi Jesus que fez naquela cruz. Porque às vezes a gente lembra de Jesus como a gente lembra no dia da Páscoa, mas é muito raso. A gente anda com uma cruz no pescoço, a gente anda com um crucifixo, mas sempre é muito raso. A gente lembra um pouquinho de Jesus, mas a gente não lembra o que realmente esse homem fez. A gente não lembra por que ele fez, que é o mais importante. Mas a gente sabe que o que ele fez e o que ele falou no final da morte, na morte dele, está consumado, pagou a conta que nós não conseguiríamos pagar. E a ressurreição dele provou que ele era verdadeiramente filho de Deus. Não apenas a ressurreição dele, mas a própria morte dele, porque quando ele morre, fala que estremeceu, que escureceu, o véu rasgou e tudo mais. E o pessoal olhou e falou: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E na verdade ele foi morto exatamente por causa disso. O Pilatos fala: por que eu vou matar ele? Não tem acusação nenhuma. O pessoal fala: ele disse que é Filho de Deus. E se ele disse que é Filho de Deus, ele precisa morrer pela nossa lei, porque ele blasfemou. E aí o que Pilatos faz? Ele faz uma placa escrita lá em cima de Jesus: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E aí os judeus não gostaram, falaram assim: não coloca Rei dos Judeus, coloca que ele dizia que era Rei dos Judeus, porque ele não é nosso rei. Pilatos fala: o que eu escrevi, eu escrevi. O que está feito, está feito. A acusação: Jesus, o Rei dos Judeus. Ou seja, até sem eles quererem, eles coroaram a Jesus como rei. Até sem a boa vontade deles, eles coroaram a Jesus como rei, sem perceber. Até eles ali no momento da morte, Jesus blasfemando contra o próprio Deus, eles tiveram que reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. E quando nós falamos de Jesus, Jesus ele é a peça mais importante da fé cristã. E nós precisamos entender que Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Ele se fez semelhante aos homens para morrer em nosso lugar. E qualquer um que tenta distorcer essa verdade, por mais bonitinho que pareça, isso é um caminho de perdição profundo. Isso é um caminho de perdição profundo, sabe por quê? Porque assim como os judeus tiveram que reconhecer que ele era o rei, a palavra de Deus fala que quando ele voltasse, eles cantaram aqui que ele virá, soberano em poder. A palavra de Deus fala que quando ele retornar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Ou seja, é todo mundo, irmãos, os que creram e os que não creram. Um dia todos eles vão ter que reconhecer, mesmo contra a vontade, porque os judeus não estavam com vontade de coroar Jesus como rei, mas eles olhavam para a placa que estava lá, o rei dos judeus. No final, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Certa vez eu conversei com uma testemunha de Jeová, e a testemunha de Jeová ela não considera Jesus como Senhor, né? Na nossa fé, quem crê e for batizado reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. E na testemunha de Jeová, eles não consideram Jesus como Senhor. E todas as vezes que aparece a palavra Senhor no Novo Testamento, Kyrios no grego,
eles trocam essa tradução para o tetragrama, que é o nome de Deus. Mas quando essa palavra aparece para Jesus, eles simplesmente não colocam, porque não é do interesse deles coroar a Jesus como Senhor. Mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, até aqueles que distorcem a palavra de Deus em prol das suas próprias doutrinas, até aqueles que traduzem a Bíblia de acordo com a sua própria ganância, até aqueles que deturpam o texto sagrado para continuar recebendo dos fiéis, até esses vão reconhecer que Jesus é Senhor. E aí não tem tradução. Jesus é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de tudo. Não tem mais nada para adulterar, porque eles verão até aqueles que o transpassaram, verão Jesus vir e eles se lamentarão, porque não tem mais tempo. Mas enquanto nós estamos aqui diante dele, é tempo para nós reconhecermos que Ele é o Cristo, reconhecermos que Ele está vivo, reconhecermos que a mensagem que Cristo vive é a mensagem mais importante que nós possamos pegar. Porque se Jesus está vivo, tudo faz sentido. Se Jesus está vivo, nada mais importa. Se Jesus está vivo, significa que é tudo verdade. Se Jesus está vivo, significa que Ele falou e cumpriu. E essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Do nosso Deus que se fez carne, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. E agora Ele fala para nós: lembrem. Todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem disso. Todas as vezes que vocês pegarem o pão e beberem o cálice, lembrem disso. Não adianta nada a gente comemorar a Páscoa e não lembrar do pão e do sangue. Não adianta nada a gente comemorar a Páscoa e não fazer parte da ceia de Deus. Não adianta nada a gente comemorar e não passar pelas águas. Porque sem água não tem salvação. Sem água não tem. Mas aí você vai falar: então Vinícius, agora eu te pego então. Agora eu te pego. Você está falando que sem água não tem salvação. E o ladrão da cruz que morreu lá do lado de Jesus? Ele falou, Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esse aí? Meus irmãos, a Bíblia, o nosso Deus, a nossa fé, ela não é um conjunto de regras específicas. Tem algumas exceções, não regras, exceções. A regra que o próprio Jesus falou é: quem crer e for batizado será salvo. O ladrão da cruz, ele chegou a Jesus no último momento da vida dele. Talvez foi a primeira pregação que ele escutou e ele se rendeu àquela pregação. Nem tinha água para batizar ele. O próprio Senhor, que é o dono da salvação, falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas quem somos nós para falar uma coisa contra isso? Mas é exceção e não regra. Você não está em cima de uma cruz, você não está na sua última oportunidade, ou talvez não. Você tem a escolha de se entregar para Jesus e passar pela água. E aí esse próprio Deus que é justo, Ele é justo, Ele sabia que aquele ladrão não teria outra oportunidade. Ele sabia que aquele ladrão não teria um tanque batismal. Ele sabia que ele não teria um rio, uma piscina, ele não teria nada disso. Por isso, Ele salvou aquele homem. Mas Ele vai olhar para nós que rejeitaram o convite do batismo e falar: quantas oportunidades você teve? Quantas pessoas você já viram ser batizadas na sua frente? O pastor falando: tem mais alguém? E a gente simplesmente se calar. Deus é justo e Ele julgará com justiça. Não se preocupe com a justiça. Não se preocupe em se é justo ou não, porque Ele é o dono da justiça e o que Ele faz é justo. Inclusive Ele falou isso em Mateus 5, o sermão da montanha, né? O sermão da montanha. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que tem sede de justiça, porque eles serão consolados. Então, se você tem sede de justiça, você acha que é injusto um homem caído, pecador, mau, um dia se converter? Você acha que não é justo você olhar para uma pessoa: tantas coisas essa pessoa fez, enganou tanta gente, agora ele é crente, agora ele está nessa fé. Se você se acha na posição de julgar, Jesus ele fala: quem nunca errou que atire a primeira pedra. E naquele momento todo mundo se calou, porque todo mundo olhou para si e percebeu que ninguém era tão justo assim. Todo mundo olhou e percebeu que ninguém teria esse gabarito. Mas é a nossa fé. Quarta-feira eu falei isso, nós pregamos sobre fidelidade aqui. A nossa fé é de reconhecer que nós sim somos pecadores, mas a nossa fé também é de reconhecer que nós lutamos contra esse pecado, e nós se santificamos dia após dia, tentando ser cada vez melhores, não olhando para o outro, não olhando para o que o outro faz, para o que o outro deixa de fazer, porque o outro é mais santo do que eu ou não, mas olhando para o padrão que é o homem perfeito, o Deus perfeito, Jesus Cristo, aquele que era sem pecado algum. E se a gente está falando de justiça,
A gente está falando de ser justo ou não. Por que Jesus morreu então se ele não era culpado? Mas ele assumiu a nossa posição e morreu em nosso lugar. Morreu em nosso lugar para pagar a conta. Parece injusto, né? Mas se a gente quer falar de justiça, Jesus ele chama a gente para essa conversa. Fique de pé, irmãos, eu quero orar com vocês. Vamos orar a Deus, vamos cantar porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele está vivo. Aleluia! É porque nós estamos aqui porque Ele está vivo. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte e um dia nós também venceremos. A palavra de Deus fala que o último inimigo é a morte, ele será vencido. Porque lá não haverá mais choro e lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais nada disso. Mas até lá, as águas esperam. As águas esperam, que é o símbolo da nova aliança. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa manhã, te agradecendo por essa palavra, te agradecendo por essa mensagem, Senhor. Te agradecendo por esse dia de Páscoa, te agradecendo por esse amor, de morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor Jesus, eu oro para que a consciência da verdade, a consciência que Tu és o Cristo ressurreto esteja em nosso coração. A consciência que Tu é melhor do que qualquer paixão desse mundo. Tu é melhor do que qualquer coisa que nós podemos conquistar nesse mundo. Ainda que nos deixe alegres, ainda que nos deixe contentes, ainda que nos deixe satisfeitos, nada se compara a enxergar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nada se compara à verdade que Tu morreu naquela cruz e nos salvou e nos resgatou e pagou a nossa conta, Senhor. Senhor Jesus, eu oro para esse povo, eu oro para essa igreja reunida aqui. A igreja que nasceu na cruz do Calvário e hoje está reunida para Te adorar. No dia de hoje, onde nós lembramos de Ti, eu oro para que a consciência que Tu és o único a ser adorado, que não existe ninguém mais, nem no céu, nem na terra, que é digno da nossa adoração. Nós queremos cantar, Senhor. Cantar que Tu está vivo, cantar que Tu venceu a morte. Nós queremos Te adorar, porque Tu és o único digno, Senhor Jesus. Santo Deus, seja exaltado, Senhor, nessa manhã. Seja exaltado e engrandecido.